Olá a todos, bem-vindos novamente a mais uma classe do nível intermediário. Estou junto com o Marco Plascencia, já conhecem, estava com vocês nas outras classes. Meu nome é Ricardo e hoje nós vamos ver um tema chamado força de Binah, dentro da estrutura da criação que temos avançado com respeito a como foi se desenvolvendo até chegarmos à criação no estado tal. Falamos da descida pelos mundos, revelando o desejo de receber, que vai se tornando mais complexo com suas propriedades e novos discernimentos com respeito a si mesmo, e como é influenciado pela luz, que determina distintos nomes conforme o que sente em emoção e pensamento. Um pouco de juízo e um pouco da construção de consciência e sensação que tem esta criação. Marco, bem-vindo novamente a esta classe. Sim, muito obrigado. Saudação a todos os amigos. Um abraço a todos que nos acompanham nesta sessão. E somente lembrar, como falava o Ricardo, que nós avançamos neste estudo, como chegamos a esta forma atual, e vimos as 4 fases da luz direta, que vai se desprendendo. Depois vimos o tema que diz respeito ao Partsuf espiritual, o mundo de Adam Kadmon e os 5 Partsufim, e ficamos neste mundo de receber a luz que vai se purificam em 5 Partsufim de Adam Kadmon. E agora é a força de Binah. Antes de entrar nessa matéria, gostaria que a parte técnica, o que tem a ver com a importância do estudo, e também pensar qual o sentido verdadeiro deste estudo, porque temos que estudar essa sabedoria. Então, por favor, se a parte técnica puder passar o primeiro vídeo, onde o nosso professor fala, o nosso Rav. Há várias pessoas que perguntam para que estudar. Bom, pode-se explicar qual a questão da espiritualidade, não se sentem atraídas por isso, a maioria das pessoas não gosta de estudar. O que eu obtenho disso? Especialmente que eu aprendo a mesma coisa e o que me importa, não posso sentir o material de estudo, isto é certo, mas se estuda para despertar as luzes circundantes, que este é o poder único que nos prepararam as pessoas do Talmud, que nos trouxeram a força da Torá em vez da força do sofrimento, para corrigir o mal e cansar o mal. E na medida que é revelado, então cansa. Revela o mal e cansa. É isso que se chama subidas e descidas. E é assim que se avança até que se descobre uma parte da nossa natureza que se transformou na preparação correta, onde podemos começar a sentir a luz que era circundante na forma de luz interna. Isso conforme o acoplamento de golpes, Zivug de Haka'ah, como aprendemos na extensão das luzes, desde a intenção, desde o Zivug até os vasos. E essa é a intenção de doar, ou luz de Hassadim, e que dessa forma começam a ser recebidas as luzes. E apesar dos cabalistas escreverem livros que um entende ao outro, eles também têm a intenção de
escrever estes livros, não só para aqueles que atraem as luzes internas, que estão em todas as gerações, e assim gerar mais luzes nos vasos corrigidos e despertá-los durante gerações onde eles atuaram, senão que também nos escreve. Nós somos aqueles que querem revelar essas luzes a fim de doar em todas as gerações, e ainda não podemos, também por falta de intenção, por falta de organização dos nossos esforços, que inclusive não se sabe quais são, cada vez qual o esforço correto. Da mesma forma, o esforço é ordenado de tal forma que se chega na medida que a pessoa dá o esforço limpo na direção correta, desperta conforme isso as luzes circundantes, que não precisam de uma intenção correta. E sobrepor-se de forma correta, restrição, tela, luz de retorno, senão que todas essas luzes se despertam na medida que a pessoa anseia, de certa forma, uma porcentagem para a forma de doação. Bom, escutávamos o nosso mestre querido, nosso Rav, fundador, diretor do Bnei Baruch, que se situa em Petah Tikva, Israel, onde se transmitem diariamente lições com disseminação da sabedoria cabalística. E até começar, eu estava olhando com o Marco a importância dos livros. Gostaria de mostrar este livro, que é um livro vital para o estudo de toda a estrutura da criação que vimos, que é o que antecede o estudo do Talmud Esser Sefirot. O livro verde aqui, que tem o Marco nos seus olhos, é o livro Kabbalah para principiantes, que é o Kabbalah para estudante, onde também está o preâmbulo para a sabedoria cabalística, com vários diagramas, esquemas, e este livro é um resumo, uma condensação de toda a estrutura. Todos os diagramas que muitas vezes desenhamos são diagramas que os cabalistas fizeram para aterrissar o conhecimento de toda essa estrutura para o nosso conhecimento, entendendo que são nomes que não podem ser substituídos. E nós temos uma lei de raízes e ramos, nosso ensinamento, que mesmo que seja um nome em hebraico, nós não materializamos, mas sim vamos entendendo posteriormente sua verdadeira dimensão com respeito ao discernimento, com respeito à palavra. Então não se preocupem se é difícil no início, e no fim o homem é uma pessoa de costume e começa, como qualquer ciência, a pessoa começa a entender a linguagem, entrando no seu significado e explicação. Então vamos entrar mais na matéria, Marco? Com respeito à lição de hoje? Sim. Vocês viram com respeito ao que era um resumo das 4 fases da luz direta, viram a restrição, depois a vergonha da fase 4, depois veio o que explicava o Marco, os 5 partsufim do mundo de Kadmon. E, por favor, mostre o tablet para mostrar o partsuf. Aí está Galgalta. Vou tentar para que possam ver. Aqui. Então, Galgalta, Absag. Falta Maibon. Cada um deles é um partsuf, e o plural é partsufim. E tem um valor 44, um numerador 4 e um denominador 4 sobre 3. Foi visto isso? Não? Isso. Com respeito ao que é luz, e o denominador 4 é a viut, a espessura. Então, a espessura do desejo. A quantidade de desejo que pode receber sendo o numerador, a quantidade de luz que pode responder a este desejo. Ou seja, a luz não muda, é constante, mas é conforme a carência, o quanto de desejo pode receber a quantidade de luz.
Por isso que vai diminuindo a espessura e a luz também vai, obviamente, sempre diminuindo com respeito ao que pode receber. Então, temos primeiro Galgauta, que é o primeiro Partsuf, que é o mesmo que a fase 4 da luz direta. Depois vem Ab, que é como a fase 3, e Sag é como a fase 2, Binah. E aqui é uma característica, porque Sag trata de seguir a estação de desenvolvimento deste Partsuf e faz a ação como se fosse igual à doação, igual ao grau de Binah, que é o segundo grau, Berinah Bet. E essa tem a característica desse Partsuf em particular. Sim, este Partsuf, diz o Marco, tem a característica que recebe a Reshimot 3.2 e depois de sua purificação, a resultante é 2.2. Então, neste estado, depois da purificação, o Partsuf pode se expandir, neste caso especial, abaixo do tabur. E ao expandir-se abaixo do tabur, por favor, mostrem o desenho. Obrigado. Pode entrar em contato com o que é a parte de Galgauta abaixo do tabur. Porque de todos os Partsufim que estudamos, o único que alcançava abaixo do tabur até o ciúme era Galgauta. E agora, Sag, numa operação especial, ao se purificar, chega ao estado 2.2 e pode expandir-se abaixo do tabur, e isso devido a que a luz que se expande deste Partsuf especial de Sag é 2.2, ou seja, é porque tem luz de Hassadim. Porque a luz de Hormah não pode se expandir abaixo do tabur. E essa luz de Hassadim, ao expandir-se abaixo do tabur, o que ela faz? Entra em contato com o Nehid de Galgauta e toma seu grande desejo. Toma o grande desejo que é aí Nehid de Galgauta, e dizemos então que esse Partsuf, que corresponde a Binah, Sag, digamos que Binah entra em contato com Malhut. Depois que havia uma separação, uma restrição, que Malhut não queria receber, mas agora Binah entra em contato com Malhut e recém entende quais são as necessidades de Malhut. Ou seja, em Galgauta, em Ab, os desejos eram apenas com a intenção de doar até o tabur. Abaixo do tabur haviam desejos que não podiam ser usados pelo Partsuf para doar, porque na verdade estava vazio, não tinha desejo com respeito à sua intenção, e não podia usar. Mas graças a que aparece Sag, que a sua purificação, 3.2, alcança o grau de Binah, e atua como Binah, como doador. E assim permite que a luz de Hassadim possa descer abaixo do tabur a Sium, e se misture com este grande Aviut que estava em Galgauta, que eram desejos que não podiam ser corrigidos. Tinham intenção, mas ao misturar a luz de Hassadim com a luz de Hormah, é possível então provocar que exista essa ação de descer sobre o tabur e purificar, alcançar também até o Sium, o Sof, porque em Galgauta e em Ab só se manejava o que era roxo, que agia, fazia o cálculo, com seu massá, e Tor só podia usar os desejos que eram com a intenção de doar. Então, abaixo do tabur, isso não era possível. Então, Sag, no fundo, permite, no seu desejo de Binah, de doação, permite que o resto da criação siga seu curso. Sim, e também usar os desejos. Vimos também que abaixo do tabur não pode se expandir a luz, mas neste caso, como é uma Malhut restrita, restringida, o mesmo efeito de restringir-se faz com que surja a luz de Hassadim, bem como é uma luz que surge da criatura, ou seja, abaixo do Tor haviam desejos que não podiam ser usados. Não tinha intenção para doar, mas não se restringia em si mesmo. E esta ação de restringir-se é como um potencial de luz de Hassadim, como uma doação primário, que ao não molestar, de fato se anulava, entre aspas, e assim, obviamente, permitia
a luz de Hasadim potencial, quando havia a purificação do Massar, de Sag, passa de 3,2 para 2,2, ou seja, 2 de luz e 2 de Aviut. Sim. E porque antes Galgal Tiab não podia fazer isso. Não podia se expandir. Não podia expandir a luz abaixo do Tabor. E isso é visto nessa idade, que Galgalta é a única coisa que passou, porque antes de restringir-se recebeu a luz e ficou com a Reshimon 4.4. Então, os Partsuf que surgiram depois, que é o produto da primeira restrição, não podem ultrapassar a barreira do Tabur. Então, se dá somente nesses casos especial de Sag. Então, isso significa que Galgal Tiab mantém sua primeira restrição, Tzimtzum Aleph. Isso, o Tzimtzum Aleph se mantém sempre. A diferença aqui é que ao fazer o Parsuf de Sag passar para Binah e ter a luz de Hasadim, neste caso especial pode se expandir abaixo do Tabor. Ou seja, salta a primeira restrição, porque na realidade não está entregando a luz a Malhut com a intenção de receber, porque Malhut vai se restringindo. E neste caso pode-se pensar de duas maneiras, que Binah tenta entregar a luz a Malhut, abaixo do Tabor, ou também pode-se interpretar como que Malhut se restringe e diz a Binah que não quer receber, que não entrega a luz, mas pelo fato de não receber a luz, de Rohomá, gera a luz de Hasadim. É como o fato de restringir-se gera uma ação de doação. E tudo isso ocorre no desejo de receber, diz Ricardo, ou seja, discernimentos, emoções, onde o Partsuf, que é desejo de receber, começa a fazer um cálculo com respeito ao Sorosh, graças a ela, do que pode receber a fim de doar. E se dá conta que poderia galgar o Tiab somente até o Tabur, e abaixo não podia jogar com isso. Tinha a lei da primeira restrição. E só receber com o fim de doar ao Criador. E também podemos ler e repassar a alegoria do anfitrião e o convidado, que no fundo é que se dá essa relação do Partsuf com a luz e o vaso. E neste caso, a criatura com o Criador. Ou Malhut com Binah. Importante também destacar que este processo, que dissemos que assim como o Partsufim em Adam Kadmon, este processo de surgimento dos Partsufim, neste caso, devido à situação especial, se detém, e é porque, como este Partsuf Sai corresponde ao Partsuf Binah, Binah se preocupa com os inferiores como uma mãe, pois gera Zeramp e Malhut, então sua primeira prioridade é tratar de ajudar os inferiores, neste caso, o que está abaixo do Tabor. Por isso, antes de dar origem aos Partsufim seguintes, que é Maibon, se preocupa com os inferiores e tenta passar abaixo do Tabor. Agora, diz o Ricardo, vamos continuar vendo a imagem? Então, no Massar de Sag, que trabalha com o segundo Aviut no Tabor, então aparece o preenchimento na quarta fase, onde se restringe, não dá início a Tzimtzum Bet. Sim, aqui o que ocorre é que Binah tenta transferir a luz para a Sof do Partsuf, mas abaixo do Tabor governa a primeira restrição. Então se dá conta que o desejo que tem o Malhut recém vai conhecer. É como se houvesse uma desconexão entre o mundo superior e inferior, entre Criador e criatura. Então agora que Binah tenta se conectar com o Malhut, se dá conta que tem um desejo muito grande. E que esse desejo não pode ser preenchido porque existe, neste caso, o governo da primeira restrição. Mas se, como se gerou essa situação, que Malhut se restringe, então pode haver um trabalho abaixo do Tabor, mas surge uma segunda restrição,
e depois um novo limite, que é até onde poderá trabalhar este Partsuf, que corresponde à divisão, as divisões. Não vimos tão bem isso, mas dissemos antes que cada Partsuf pode-se pensar que é constituído por 10 Sefirot. Bom, aqui está o esquema então. O Rosh tem 10 Sefirot, Tor 10 Sefirot e Sof 10 Sefirot. Bom, o Partsuf em geral tem 10 Sefirot, mas como tem 3 partes que trabalham, quando uma parte trabalha, tem uma ação especial, também pode se considerar composta por 10 Sefirot. Então, em geral, o Partsuf tem 10 Sefirot e a parte superior, a que está na direita. Isso corresponde ao Rosh, tem Keter, Hormabinah ou Kahab. A parte do Tor tem Hesed, Gevurah Tiferet, que é Hagat. E a parte que corresponde ao Sof tem Netzahod, Yesod e Malhut. Então, Kahab, Hagat, Nehim. Estes nomes vêm das iniciais dos nomes das Sefirot. Então, esta divisão nos serve para ver posteriormente. Pensem do Tabur, ou seja, o que é Sof, o que é Nehim, e Tor, que é Hagat. Porque aqui está. Sim, o que ocorre é que vemos a imagem que correspondia ao momento em que se trabalhava na fase 2, que corresponde a Binah, certo? Então, Binah, nesta fase, se divide em 2 partes. Isso, a primeira, que é do ar, a parte superior, que é a que está mais próxima da raiz, mais próxima da influência da luz, e que era do ar. E a luz deixou isso dentro do vaso, essa memória como uma ação. Então é a ação da luz sobre ela. E isso corresponde a Gar. E também tem a parte de Zat de Binah, que é a parte que planeja ou acomoda para poder realizar este ato de doação aos inferiores. Então, essa divisão que vemos aqui na fase 2 também se aplica ao que vimos posteriormente da expansão do Partsuf especial que passou abaixo do Tabor. Perdão, isso é Aleph, Bet, Gimel, fase da luz direta. Isso. Então estamos lembrando que a primeira fase, Aleph, é quando a luz cria o desejo de receber, e o preenche de forma completa. Depois vimos que existia a Berinah Beta, fase 2, que ao entrar com a luz, sentando o desejo, queria ser como aquele que o criou. Queria ser o que doa, que era o dono da luz, de onde vinha a luz. Ou seja, de onde vinha o prazer que sentiu. E queria ser como ele, queria ser como o doador. E este desejo de ser o doador é dado pelo contato que teve antes com a luz, quando foi criada a fase 1. Mas a fase 1 era dependente, era uma única unidade, não era independente da luz. Por isso que a fase 2 tem então este desejo de doar, mas esse desejo de doar surge em 2 discernimentos. Por um lado, o próprio desejo de doar que deu à luz, que deixou seu molde no desejo em particular, mas também tem uma parte que é a criatura, que quer receber, mas com a intenção de doar. Sim, mas a outra, então, quer ser como aquele, como a raiz, quer ser como doador, mas como inferior. E aí surge esse aspecto de Binah, que é a segunda fase, que se condensa com o aspecto de Binah, que consegue Sar, como um Partsuf no mundo de Anikademon. Vimos que era Galgalta, Ab, Sag. Sag chega na purificação do seu Massar, surge o estado mais puro, onde consegue uma relação entre Sdakhut e o Aviut, ou seja, o Itlabshut, a relação entre a luz e a espessura. Itlabshut e Aviut do desejo.
E esta relação é 2,2, uma vez que se purifica o Massar. E ao realizar esta ação, se transforma na mesma fase 2, como eu posso explicar? No mesmo estado? Não. É como o discernimento, estado como a mesma fase da fase 2, sim, de Binah. E o que ocorre é que esta fase já vimos, porque a fase 2 corresponde a Binah, e o terceiro Partsuf corresponde a Binah. Porque temos a fase Shoresh, Aleph, Bet, como se fossem 3, considerando Shoresh 0. E no desenvolvimento dos Partsuf temos 3, Ab, Sag. Então Galgalta corresponde a um Partsuf Keter, Shoresh. Ab é Rohma, primeira fase da luz direta, e Sai corresponde à segunda fase da luz direta, Binah. Então esta ordem e esta forma de organizar-se se mantém e se conserva na relação com a origem que temos estudado. O que importa é que esta configuração que vemos em Binah tem duas partes, uma que corresponde a Gar e outra a Sag, e também se replica depois na porção do Partsuf que trabalha abaixo do Tabor. E abaixo do Tabor vai haver uma organização que se mostra em o tablet. Há um Partsuf, uma porção do Partsuf que trabalha abaixo do Tabor, e dizemos que isto é Binah, certo? Que é Zat de Binah. E esta Zat de Binah, que está abaixo do Tabor, se organiza também da mesma forma como está organizada a segunda fase da luz direta, e também tem um Gar e um Sag. Neste caso, esta divisão, nós podemos ver aqui na figura, corresponde a Gar de Zat de Binah. Então, assim como havia um Gar e um Zat de Binah, o Zat de Binah também tem um Gar e um Zat. E essa diferença se faz porque entre o limite entre Gar e Zat vai se estabelecer agora a segunda restrição. Então, o trabalho que vai continuar vai sendo feito no surgimento dessa estrutura espiritual, vai poder continuar realizando entre o Tabor e a nova restrição, que corresponde ao Parsá. E se estabelece. E esta restrição se estabelece entre o primeiro terço e o segundo terço de Tiferet, que está no lado direito. E aí pode ser confuso um pouco. Sim, porque vimos que havia Garizat e agora vemos que é Gardizat. Pode ser um pouco confuso, mas também temos que lembrar que o que nos recorda sempre o nosso professor e os cabalistas não se estuda com a intenção de adquirir conhecimento, mas sim com a intenção que se receba a correção. E isso é para todo o Kli, como um ordenamento natural, e a pessoa começa a se corrigir e depois começa a... Isso é um mecanismo que se repete, assim como se repete em Sefirot, e dissemos que a fase da luz, podemos fazer a Sefirot, também a expansão nos Partsuf, pode ser no Sefirot, e as ações que faz cada Partsuf pode ser feita no Sefirot. E assim temos isso. Temos que toda essa estrutura que se desenvolve como Garizat pode ser aplicado nas várias fases onde há ações que têm 10 Sefirot. Ou seja, não é 9 nem 11, é sempre 10. Sim, 10 Sefirot. Repetimos que qualquer porção do Partsuf que realiza ação especial tem 10 Sefirot. Inclusive uma Sefirot que tem... Sim, a menor da Sefira tem 10 Sefirot dentro. É como algo holográfico. Isso. Bom, poderíamos então dizer que isso seria Binah, que abaixo do Tabor surge uma nova forma, sim, dessa estrutura. E que nós sempre estamos muitas vezes escolhendo e dizendo Galgalta vem na Miahap, que é Garizat. Galgalta vem Naim é doação,
Aí está, que é Galgalta e Einheim. E Ouzen, Rotem-P, é ouvido, nariz e boca. Ahap. Aí, ótimo. Agora, essa é a tradução, mas dizer, explicamos que tratem de entender os termos como estão. Não como a tradução. Depois vão entendendo o porquê. E sempre se divide o parsá e o que é a doação para cima, superior, e a recepção abaixo, como um tabur, como desejos de certo tipo e desejos que não podem ser trabalhados, mesmo tendo desejo de receber, mas são desejos para receber com a intenção de receber. E os de cima são para receber com a intenção de doar. Então sempre a intenção é que determina se é a doação ou recepção. Lembrando sempre que a estrutura, a sua natureza é desejo de receber. E onde muda é onde se expressa a intenção. Por isso que muitas vezes tem confusão. Então há uma mistura de vasos de recepção e doação. E com a intenção de doar. E é importante entender que a porção superior sempre teremos esta doação, este vaso com a intenção de doar, que são vasos de doação distintos aos que estão abaixo do tabur, do parsá, dessa divisão do ahap. São vasos que são egoístas, digamos assim, não tem. Então, e na Kabbalah isso nessa divisão sempre ocorre. E embora seja confusa agora, posteriormente vocês vão entender e vai fazer parte da sua linguagem, do seu vocabulário, como qualquer ciência deste mundo. Você aprende o ABC, vai repetindo, e quando se torna vivo na pessoa, quando começa o uso, quando começa a ver a aplicação do porquê essas palavras, que esses elementos significam, e a pessoa começou a ver uma experiência com este conceito, ou seja, já entende a profundidade do conceito e tudo que abarca. É um tempo, isso. E o mais importante destacar é que essa divisão é porque aqui abaixo do tabur há ações especiais e se dá conta que não pode trabalhar com este grande desejo que tem Malhut, ou Nerid Galgalta. Não pode, porque tem 4-4. Então, o que deve fazer, de certa forma, deixar inativa essa parte e dividir a ação desse parsuf especial que está abaixo do tabur, se divide em Galgalta Veinaim, orientado para doação, e um ahap, que ainda está no estado de recepção. E isso permite, essa divisão permite que possa continuar tendo um trabalho nesta posição do Partsuf, que está abaixo do tabur, e seguir o desenvolvimento. Porque o que deve fazer Binah, de alguma forma, dará força para continuar apoiando essa criatura. Então, precisa realizar uma ação especial. Então, o que faz? Ativa somente sua parte superior, que tem a ver com a doação, e deixa inativo o ahap, a parte inferior, que tem a ver com a recepção. Além disso, Binah, tínhamos comentado que se dá conta que existe o grande desejo, e é como, em alguma parte nos explicam que é como uma pessoa, por exemplo, que se dedica a ser assistente social, recém-saído da universidade, vai trabalhar numa prisão, e aí descobre que tudo que aprendeu na teoria não é aplicável aonde está. Então, Binah, neste caso, está nessa situação. Está com o Malhut, descobre que assim, sim, assim como o Malhut está muito corrupta, isso. Não pode trabalhar com o que teoricamente gostaria. Então tem que fazer uma ação especial, mas pelo menos já entrou em contato. E ao estar em contato, já sabe o que pode fazer, um diagnóstico do que posteriormente precisa para se desenvolver. E agora precisa de uma restrição, neste mesmo nível, para se desenvolver o que pode trabalhar.
Então veja, o contato, o superior aprende, o inferior começa a interior, o superior baixa o nível inferior para depois subi-lo, elevá-lo. Para ter um contato que o inferior entenda o que o superior quer. Quando está muito separado o superior do inferior, não há como se conectar, e não tem como atrair o superior, o superior atrair o inferior. Então, de alguma forma, o superior entra em contato com o inferior, se iguala a ele, e ao subir de degrau em degrau, o inferior pode segui-lo. E isso é aplicado em toda a nossa realidade. Em vários discernimentos, onde deve haver este contato, para que ambos formem, um tenha o do outro, uma mistura de vasos, etc. E vamos ver o diagrama? Sim. Vamos mostrar, por favor? Aí está. Aqui está. Então, este partsuf que desce abaixo do tabur, que se origina na purificação de sag, chama-se nekudot de sag. Por que nekudot de sag? Porque surge devido à purificação realizada com a saída das luzes. O que ficam são pontos, certo? Pontos. Então, nessa estimou. Então, o diagrama é quando sag no tabur de sag, que é o partsuf de Adan-Kadmon, o terceiro partsuf, há uma flecha que vai para o novo P. E vem a purificação do massar. E essa saída é ponteada. Significa que são nekudot, pontos. Pontos escuros. E de acordo com isso, são registros que ficam da luz que preencheu o partsuf. E essa purificação, que alcança o nível 2.2, é que dá origem ao partsuf especial chamado nekudot sag, que está abaixo. Isso, ele que baixa sob o tabur. E aqui temos como Galgalta, numa imagem posterior, pode-se ver. Aqui está mais fácil. Então aqui está melhor. Sim. Galgalta, Ab, Sag. Aqui está Nekudot Sag, que são pontos de purificação da subida do tabur até o P, onde a purificação do massar. E estes pontos dão origem na segunda restrição, a Nekudot Sag está abaixo, sim. E aqui também tem 10 Sefirot, sim. E além desse partsuf especial, não ser... ele se divide em duas partes, sim. Nekudot Sag, e também mencionamos como Binah. Por que Binah? Porque é aqui vai entrar em contato com o Malhut, que está abaixo. Então, Binah, ou Nekudot Sag, tem Garizat. E neste caso, se ativa a segunda restrição, que faz com que Zat de Binah, ou Nekudot Sag, fique inativo. O que produz isso? Apesar de ser produzida a segunda restrição, Binah já entrou em contato com o Malhut, e o Malhut se coloca aí, onde está o Parsá, o novo limite de restrição. Não se parece uma segunda restrição? Se localiza como uma subida de Malhut a este nível, que está por trás da correção. Ou seja, então, significa que houve um contato entre Binah e Malhut. Mas isso é somente em Zat de Binah. Sim, Gar de Binah. E Zat de Binah não usa, claro. Porque de toda forma, podemos, Gar de Binah, podemos ser formados por 10 Sefirot. Então, o ponto onde está a restrição seria Malhut de Gar de Binah. É como o anterior, não? Como esse aqui. Isso. Então, Nekudot baixa, descente, e o Ahap não usa, só usa Galgalta Einaim. Sim. Só Galgalta Einaim que responde ao desejo que necessita. Agora, todos esses são discernimentos e ações feitos com respeito ao desejo.
que usa ou não. Sim. E como se restringe e permite outro. E como entra a luz. Perguntas já ou não, Marco? Bom, eu gostaria... Há uma pergunta, mas antes... Gostaria de mencionar quem está conectado aqui desde o início. E tínhamos no início 4 conexões do Centro de Educação. Do México, Wendy de Toluca. Depois Roberto de Santiago. Colômbia, Germán de Bogotá. Dos Estados Unidos, Madalena da Califórnia. E com respeito às conexões que havia no início do Zoom, tínhamos 11 conexões. Aí estão e saudamos nossos amigos, especialmente do Binibaru Guadalajara, México. Os amigos do Binibaru Tulancingo, México também. E Luiz Pinheiro do Brasil. Amigos do Equador, amigos de Monterrey, México, Toluca, México, Equador. Tony não aparece da onde? Marisa de Toluca, México. E Irênia. A primeira pergunta, Pati do México. Haverá algum material, um só diagrama completo que tenha todo o aspecto que vemos? Sim, aí está no livro. Sim, também está tudo no livro verde, Kabbalah para o Estudante. O livro pode-se conseguir em espanhol. Sim, o Kabbalah para o Principiante, isso. E todos os livros podem tentar na biblioteca no kabbalah.info/s em espanhol. Então este livro, que tem um diagrama completo, tem um glossário e também tem um diagrama, toda a estrutura. E acreditem que há diagramas. Sim, algo se vê. Então um diagrama detalhado que mostre toda a estrutura, talvez não encontre, mas se você está em contato com este livro, já tem bons diagramas. Então este livro, amigos, é tudo. E este aqui é como um resumo, Mundos Superiores. É como um conteúdo enfocado principalmente no nível intermediário. E isso fala de toda a estrutura, só a estrutura, e também vem com vários diagramas, sim. De fato, o que mostramos está baseado no livro. E vai avançando de forma esquemática, recorrendo toda a descida do início da criação até o nosso mundo. Então esse é o mundo superior. Isso pode carregar... Sim, a gente vai enviando esse texto. Sim, no site kabbalah.info, na parte de biblioteca, /espanhol, também tem a livraria ou biblioteca. E na biblioteca há todos os textos, preços que podem ser adquiridos. Então, qual o valor do livro? Bom, não lembro, diz o Marco. Não, o valor de tê-lo impresso. Ah, a utilidade. O que é melhor, o papel ou o virtual? Depende da pessoa, porque há pessoas para as quais resulta mais cômodo ler virtualmente, em e-book eletrônico. Sim. E há outras pessoas que preferem o contato com o livro, mas também há algo especial no livro escrito. Sim, porque a raiz se materializa, toca este mundo. E toca numa página em branco com fundo negro. Sim, como Nekudot, sob a luz. Então, tem algo especial no livro. Assim que é verdade, tem outro sabor e ação, força, um livro material. Onde tem uma página escrita e a pessoa pode aceder a esta página. Sim, comenta a amiga moderadora que o livro impresso custa mais ou menos 700 pesos mexicanos. Mexicano. Entendo que estão em dólares os preços na página. Bom, este livro, Kabbalah para o Estudante, vai servir porque tem tudo. Aqui está a base, visores escritos do Baal Sulam, explicação, início da escada, face da criação, está tudo. Também existe o Pitirá, em inglês. Para quem maneja inglês,
algumas edições em castelhano, e na verdade, com este livro, Kabbalah para Estudante, e este livro, Mundos Superiores, já terão a preparação para estudar as 10 Sefirot. E é necessário tê-los, parte da biblioteca pessoal, e sobretudo se são um grupo, como o grupo pode adquirir alguns exemplares para terem no centro, e todos possam aceder a isso. E este, me parece, não está na biblioteca virtual. Eu não vi. Não. Acho que não. Eu não vi. Bom, teria então que entrar em contato com amigas moderadoras para que possam comentar a respeito. Sim. Podem colocar o link para comprar. Sim. Acho que já botaram aqui no chat o link. Ótimo. Perfeito. Então está disponível. Então, por isso, aproveitem Chamate. Este livro, sim, tem que tê-lo. E é verdade, tem uma grande força espiritual. E do estudo diário, são todos os escritos que o Rabash escreveu das classes do seu pai Baruch Sulam, desde 1940 e picos, entregou ao nosso professor Michael Leitman no seu leito de morte. Tinha que estudar e aprender com ele, porque havia toda a sabedoria aí do Baruch Sulam, que escreveu e editou nas suas classes, onde permitiu que o filho fizesse isso. Também comentam as amigas moderadoras que dentro da livraria há pacotes especiais, por exemplo, um pacote para principiante, um pacote para intermediário, para aproveitarem a oferta, e depois outro para o grupo jovem. Isso. Não, pacote com vários livros, de acordo com o nível. Bom, sempre que vamos ao congresso, trazemos livros. Se no congresso há um livro novo, a gente compra. Do Bnei Baruch, do nosso Rav. Então, cada livro tem um tesouro que pode ser dividido, não só com quem estuda Kabbalah de forma sistemática, mas também por pessoas que iniciam, perguntam sobre isso, do que se trata essa sabedoria, para poder entender a abertura que busca. Sim, também aproveitar, porque parece que os amigos estão conectados conosco nessa sessão e estão preocupados com o fato de que aparentemente é difícil, perguntam o diagrama, então onde conseguir o material, mas o que tem que ter basicamente é a intenção. A intenção e a intenção para alcançar esta correção. Então, que pensamentos teriam que ter? Qual é a intenção? Qual é a intenção? Eu escuto uma classe que eu não entendo nada. Diagramas que não são meus. Não sei do que falam, estou flutuando no ar, me falam desejo de saber, etc. Mas qual é a intenção de conhecimento para aprender? Não, não é a intenção de adquirir conhecimento, mas sim a intenção de alcançar a correção. Não tanto alcançar a correção pessoal, mas todo este CLI, todo este conjunto de amigos que se reúnem para estudar, porque uma das características do nosso estudo é que não estudamos sozinhos. Sim, essa é a força de Binah. Sim, a força de Binah. Temos que construí-la no ambiente correto. E no fundo, o que querem nos dizer com a força de Binah é que temos que estar no ambiente correto, no entorno correto, e assim vai se desenvolvendo a nova vida. Bom, não pense que deve... Sim, é isso. É como um bebê no ventre da mãe, em que já sabe como cuidar do bebê. O bebê não precisa fazer nada. Então, o bebê não poderia nascer sozinho. Então, tem toda a questão fisiológica de quem cuida desse bebê, que produz ali, que o bebê não tem nem ideia. Então, dentro do ambiente adequado, pode se desenvolver sem necessidade que tenha que ter esse conhecimento. E qual seria o ambiente adequado? O ambiente adequado, certamente, é onde está o grupo que tem o mesmo objetivo. Por que isso é importante? Porque se a pessoa está num grupo com um objetivo totalmente distinto, por exemplo, sei lá, um grupo de pessoas que querem desenvolver o futebol, provavelmente não vão chegar. Sim, nosso mundo, tá certo. Não vão chegar à correção. Sim, estou com um grupo que estuda algo, sei lá. Eu com o tempo vou aprender. É assim que funciona o nosso mundo. Mas quando a intenção está dirigida
a espiritualidade, neste caso uma força comum, como você dizia, se várias pessoas se juntam para estudar, atraem muito mais força que individual. E a pessoa não se dá conta disso, porque daí pouco a pouco vai influindo os desejos. Lembre-se, na fase 4 é onde se manifesta. Mas para chegar à fase 4, exige-se as manifestações anteriores. Né? Shorsh, Berinah, Aleph, Bet, Gimel, porque a criadora se dá conta como está dependente do que recebe. No nosso mundo também. Pouco a pouco vai ter discernimentos até que esta sensação, este novo pensamento, desejo que aflora, que a vida é uma mistura entre emoções e pensamentos que pouco a pouco vai preenchendo a tua vida e vai vindo de algo que chega um desejo em um certo instante. E você vê quando uma criança fica adolescente e depois adulto, não vemos, a gente vê a diferença na mente, vai amadurecendo, está se tornando adulto, a mente vai mudando, seus desejos estão melhor dirigidos, já sabe o que quer da vida, o que sente, se expressa melhor. E isso, obviamente, parecia que a vida foi preparando. E é exatamente igual. Quando se manifesta isso, quando teve fases prévias, e para ter fases prévias, a pessoa deve ser estimulada desde a raiz, desde a luz circundante. Que essa luz que reforma começa a mudar a pessoa. Mas a pessoa não se dá conta como vai sendo influenciada por esse ambiente correto, por este útero que tem a ver com o livro, o professor, o Rav e também as forças da união é onde a pessoa deseja aprender, para que tudo seja corrigido. Não entende muito a sabedoria, que parte de um desejo, como no nosso mundo, desejo receber, quer conhecer, alimentar-se da sabedoria, quer poder manejar, controlar, saber o que ocorre na sua vida, como torná-la mais fácil, sem sofrimento. Foge do sofrimento e busca prazer. Essa é uma lei que nós já estudamos. E tudo parte disso, todos nós partimos disso. E pouco a pouco começa a ser dito que é para outro lado. E diz, não, eu continuo meu caminho. Sempre foi assim. E pouco a pouco a pessoa vai mudando. Como uma criança, um adolescente, um adulto. Olha para trás e vê, eu mudei com a sabedoria. Começando a entender o que está escrito, o que os cabalistas diziam. E se torna vivo na pessoa numa sensação do intelectual e associa com este conceito que havia estudado. E este conceito já não é uma palavra, mas sim algo amplo, onde pode aplicar. E também vê nesta vida, neste mundo, como as leis são cumpridas e fazem as mesmas ações que a pessoa estudou, que rege o mundo espiritual. Mas só dizer paciência, continuem. Todos nós passamos por fases, a única coisa é não fugir, não ir embora. E eu gostei muito disso. Eu gostava de intelectualizar, ver de forma concreta, tratar de ter em memória, aprender de memória. Então, às vezes era difícil, eu vou repassando até ter essa compreensão. Então, por que não me adiantam as coisas, não mostram tudo de uma vez só? E isso não é conhecimento, não é? Então a pessoa deve ir pouco a pouco, que isso vai influenciando a pessoa, vai influenciando o material, ver o amigo, o ambiente, o professor, os livros, vai influenciando e a pessoa vai construindo, tendo uma interioridade que começa a entender onde está e começa a ativar as leis do mundo superior. Então vamos aprendendo a estrutura da criação. Vamos aprendendo como fomos criados, como chegar a este mundo, como os descemos. E depois vamos aprendendo como a partir deste mundo podemos ascender. Então vamos entendendo como foi criado tudo e chegamos a esta realidade onde começa o desejo de receber que é Malhut. Sim, também é uma analogia interessante porque nós dizemos que neste ponto se conectam, tratam de entender Binah e Malhut, se entender. E nós, ao tentar entender esses textos, também estamos na mesma situação que não entendemos.
E tanto Binah quanto Malhut se deparam com algo que não entendem. Então, o que ocorre com Malhut? O que ocorre com Binah? Nós somos Malhut e Binah é o mundo espiritual. Então, o fato de estarmos com os textos que são difíceis de entender, que é um reflexo dessa situação. Então, há algo que não nos permite conectar diretamente com o texto, porque temos que fazer um trabalho especial, mas o inferior, se tem desejo, quer se conectar, estuda e começa no seu interior a entender, mesmo que não entenda, mas se esforça, Malhut, o superior, desce e ensina, e põe no seu nível. Assim resulta como Sag de Binah, que desce e doa ao inferior. Então nós vimos que essa é a luz que reforma, que age, e o fato de ler livros com a intenção correta e o ambiente correto ativa a luz, e na medida que a luz se ativa, vai se produzindo essa conexão que permite que isso tenha mais sentido. Mais pergunta? Outra pergunta tinha a ver com o tema dos diagramas. Onde poderiam conseguir? Parece que vem outra pergunta. Estão copiando no chat a pergunta. Alguma revisão do que falamos? Ivânia da Costa Rica. Pergunta se há grupo na Costa Rica. E se não há, como formaria eu parte de um grupo? Ou tenho que buscar pessoas que têm interesse? Pode se conectar no grupo virtual. Então não tem que se preocupar tanto no início, porque ao estudar aqui já está num grupo. Então, o primeiro passo já foi dado. Depois, quando todos vocês estiverem na fase do grupo jovem, vão conectar. Sim, esse é o grupo intermediário, depois vão para o grupo jovem. Antes havia o nível fundamental, certo? Agora estamos no nível intermediário. Sim, a estrutura da criação. E cada grupo tem seu ambiente. E o ambiente constitui de todos os amigos que querem estudar a sabedoria e alcançar a correção. Então há uma etapa posterior que terminava este nível, depois o grupo jovem. Depois do grupo jovem vão contactar. E quem tiver a possibilidade de ingressar no grupo físico, vão indicar onde está o grupo físico próximo de vocês. E os que não têm grupo físico próximo vão integrar no grupo virtual. De amigos que vão se reunir, vão poder seguir saboreando o estudo. Na primeira etapa vai ser um grupo jovem, guiado, tendo reuniões com amigos que vão entregar materiais e depois vão estar enfocados no grupo físico e virtual de acordo com cada caso. Então, certa quantidade de pessoas que permite constituir um grupo físico provavelmente vai ser realizado. Então temos que lembrar que esta classe de terça nós revisamos de novo com perguntas e respostas, e a próxima classe, que é o mundo de Atzilut, deve-se revisar esta parte para entender qual o processo que segue. Sim, de alguma forma vamos repassar os conceitos. Alberto Macliffe pergunta: por favor, pode explicar de onde vem o mundo Necodim? Mas este mundo vem depois. O mundo Necodim, sim. É a classe seguinte. Então, vai retomar essa classe. Sim, nasce deste processo que vemos agora. Nekudot Sag se desenvolve Necodim, que tem sua própria estrutura. Sim. Luiz Lopes do Equador. A união entre a força de Binah com Malhut, com diferentes desejos de doar e receber, vai preparando-se para influenciar a criatura? A união entre as forças Binah com Malhut, com diferentes desejos de doar e receber, vai preparando para influenciar a criatura? Influenciar a criatura? Bom, de alguma forma, o que estávamos comentando, Binah é que tem, de alguma forma, nessa primeira conexão, testemunhar em que situação está Malhut para preparar o que vai vir posteriormente.
Então, o que se estabelece na segunda restrição permite trabalhar entre Tabur e Parsá. Além disso, a criatura é sempre influenciada pelo superior, senão não poderia crescer nem se desenvolver. Por si sozinha, não tem como, porque vai no desconhecido, ou seja, seu novo discernimento, a nova sensação que é dada pelo superior. O superior vai fazendo essa massa, essa argila que muda a forma, e é uma sucessão de eventos. Por isso que não pode ser saltado nada. Tem que passar por certas situações para que Malhut comece a crescer e desenvolver seu Kli, seu vaso, seus desejos. Surgem novos desejos que se misturam. E isso leva às novas sensações, aumentando a mente, porque surge uma mente que lhe permite ter uma nova comparação, um novo reflexo de conexão com a realidade e a luz. E isso ocorre no nosso mundo. Se uma pessoa está impedida de sentir isso, vai ter uma forma de dimensionar a realidade e como ter uma experiência com a realidade. Na medida que certo sentido se abre, como a visão, tato, gosto, o mesmo gosto que vai mudando de sabor, como uma criança que vai avançando e provando vários alimentos, como um bebezinho. Então o bebê começa a ter a sensação nova que leva a certos pensamentos e desejos que dirige conforme a mente, que vai repetindo o que é doce, o que é ácido, mais uma mescla de características internas. Então vai ter mais sabores que outros. Então a única forma de desenvolver a criatura é mediante luzes e sombras, com variáveis. Não pode ser estático, deve ter movimento. A vida é movimento. Bom, outra pergunta, Diana de Montreal. Ao restringir a mente, estar conectada por este meio, estamos com a intenção de doar? Bom, a restrição que fala em Tzimtzum Aleph não era tranquila. Na verdade, aparece uma mente que recria. Bom, vamos ver, as pessoas vivem e não se perguntam muito por que vive, o que ocorre na sua vida. À medida que a pessoa começa a estudar Kabbalah, começa a entender como a relação com o Criador, a relação com a luz, e assim a sua mente, em um segundo, faz várias correções e amplitudes que uma pessoa normal. Não se restringe a mente, se restringe, inclusive começa o Rosh a fazer cálculos de si, esse desejo. Com quem eu trato? Com o Criador. Se me dá desejos para mim ou para dar prazer, ou eu me engano ou não. Eu começo a fazer um cálculo interno. Começo a visualizar qual a verdadeira intenção que eu tenho. Começo a conhecer a mim mesmo e começo a entender como reagir a isso. E como ele me faz, como eu reajo a essa ação distinta que ele faz comigo. E até entendo como ele atua. Como atua de uma outra forma. Como me revela uma coisa e oculta outra. Ou seja, a mente se amplia mais e a relação que eu tenho eu com o Criador. Assim que a restrição não vai pelo desejo, mas pela intenção. E isso adiante nós vamos entender, sobretudo neste grupo, no grupo jovem, onde temos o nível fundamental, a estrutura da criação, começamos a entender isso, e começa a entrar na pessoa, mesmo que não entenda, vai avançando. Depois vai se unindo como um quebra-cabeça, como alguém que vai associando. E não é por repetição, com conhecimento. Isso dizia o Marco. É difícil de entender, mas se produz um processo que os cabalistas chamam luz que reforma, que age sempre a luz. Mas o vaso, a criatura, a pessoa deve ter o desejo de avançar que possa influenciar. Somente o desejo, não é conhecimento, é desejo. Desejo que influencia, quer sentir isso. O desejo surge e aparece a luz. Era o aviut e a relação entre a luz e o aviut. Mais um vídeo? Tem outro vídeo? Não. Acho que não. Perdão. Tem outro vídeo ou não? Não? Se não seguimos.
Aqui. Sim, Amikam, pode falar, diz o Rav. Diga-me, você se equivocou e não sabe exatamente. Não vai receber a luz reforma? Pode ser, digamos, que uma coisa depende da outra? Sim, pode ser. Como vai me explicar? Eu me equivoquei. Essa é uma questão de recompensa e castigo. Se fez um erro, tem que pagar. Que erro? Que eu não entendi bem o que fez no livro? Eu pergunto uma única coisa. Se você agora não entende corretamente, isso não te permite se aproximar da espiritualidade, sim ou não? Não. Obviamente não. Bom, então para que perguntar? Por quê? Por que pergunta, diz o Rav? Porque deve-se querer entender, desejar entender. Por quê? Porque da intenção que eu quero entender, eu atraio a luz. Rav, não, diz não. Da tua intenção de querer entender, vai chegar a isso que vai querer estar nisso. Vai querer, vai entender que sim, sem revelar não vai entender. Deve-se tratar de tentar entender para finalmente entender a compreensão que não está na mente, mas sim na revelação. Então, vai querer essa revelação e vai chegar a ti a correção e uma revelação na emoção, na sensação, no entendimento na mente. E quando revelar, vai começar a entender a partir da sensação. Isso se chama que o coração entende. Outra pergunta? Pati. Explica a diferença entre Galgalta Veinaim e Galgalta do Partsuf, no diagrama 7 da lição. Vamos ver o diagrama 7. Qual era a pergunta? Sim, pode explicar qual a diferença de Galgalta Veinaim? E Galgalta do Partsuf e Galgalta Veinaim? Ah, tá confundindo o Partsuf Galgalta e o Galgalta Veinaim do Partsuf. Do Nekudot Saga. Entendi. Bom, há um Partsuf chamado Galgalta, sim. Um Partsuf dado em cada um. E Galgalta Veinaim é uma parte do Partsuf que é a parte superior, que tem a ver com os discernimentos das Sfirot. E o Partsuf Galgalta, por outro lado, tem a ver com a fase da raiz. Então, deixa eu ver a explicação se eu me lembro. Galgalta Veinaim são Sfirot, que sua ver tem a ver com a Rosh, que é semelhante a Sfirot, porque é um ramo das raízes. E o Partsuf Galgalta tem a ver com a raiz do grau de discernimento da luz direta. Não tem nada a ver com este Galgalta, a mesma palavra, ao que se refere à parte superior do Partsuf. Bom, além disso, tem a ver com a palavra. Bom, explicamos como os cabalistas nomearam, a intenção era diferente. Porque lembremos que o que se expressa no ramo, que é a linguagem de raízes e ramos, e Galgalta Veinaim tem a ver com toda a parte de Keter, toda a parte da Sfirot primeiro, que tem a ver com o grau da raiz que se faz semelhante ao Criador. Eu não quero entrar
na visão e nos sentidos, mas a vista é o sentido que mais mostra a verdade e ultrapassa a distância. A pessoa pode olhar um avião e não escutar o som do avião, mas ver no céu. E este é o sentido que mais alcance tem, tanto nos 5 sentidos. O tato eu preciso tocar, o ouvido tem uma frequência, o olfato também, uma distância. Entretanto, a vista, o juiz julga o que os olhos veem, por onde a verdade está ao juízo da vista, tem maior alcance. E os seus olhos. E o crânio tem a ver com a consciência, o que se abre nesta vista, nesta visão da consciência com respeito às filotas superiores. Por isso que a parte superior do Partsuf, que é o corpo, está determinado como Galgalta Veinaim, ou seja, crânio e olhos. E o Galgalta, que tem a ver com o nome do Partsuf, vem de outra palavra, vem de outra explicação. E é a mesma coisa que Absag, porque colocaram dessa forma. Eu não me lembro agora as palavras em hebraico, mas este Galgalta tem a ver com a fase Shoresh ou raiz da luz direta, da fase da luz direta. Sim, são aspectos que podem se estudar mais adiante. Sim, depois a pessoa começa a separar todo o Galgalta Veinaim e Ahab. Sim. Luz e vaso, etc. São mecanismos usados continuamente para referir-se aos aspectos superior e inferior de um Partsuf. Sim, ou alguma estrutura espiritual. Sim, em qualidade e quantidade. E essa divisão de Galgalta Veinaim e Ahab vamos encontrar frequentemente adiante e aplicar em várias situações. Então depois, não precisa se preocupar tanto, querer entender agora, ao que se refere agora. Já vimos que não necessita tanto. Inclusive, não saber a tradição é importante, daí a pessoa não materializa o significado na forma do ramo e aprende como raiz. Então pode aplicar mais facilmente. Como dizia o Marco mais adiante, você vai usar essas palavras para determinar certas ações e formas de apresentação do que é superior e inferior. Inclusive o estudo da realidade, dos mundos, os processos que se vive, vai separar em Galgalta Veinaim e Ahab e outras coisas. Então, se materializar com seu significado como hebraico, pode perder-se e perder o conceito, o uso da palavra, porque é uma raiz. É uma linguagem de raiz e ramos que os cabalistas usam como alcance. Também vimos que os cabalistas não encontraram palavras neste mundo para descrever os fenômenos do mundo superior, porque o que estudamos são fenômenos que ocorrem no mundo superior, então associam a palavra ou ramo associada à definição do mundo superior, à raiz do mundo superior. Então, quando usam Galgalta, é porque nos dizem que este aspecto está acima do corpo. Sim, o crânio superior. E não convém cair nisso, porque está sobre o corpo, numa porção mais próxima da luz, ou próxima, por exemplo, neste caso, de Galgalta, que é um Partsuf de Keter, que está no nível mais próximo da luz. E desta forma, é para identificar as porções mais próximas do superior, então tem a ver com Galgalta. Luiz Lopes do Equador pergunta a diferença entre restrição Aleph e Bet. A primeira restrição é aquela que realiza só se usam desejos com a intenção de doar ao Criador. Pode receber prazer usando o desejo, mas com a intenção de dar prazer ao Criador. E se dá conta que há uma porção de desejo dentro do desejo de receber que não pode ter essa intenção. Não pode dar satisfação de dar prazer ao Criador.
E por isso que temos o exemplo do anfitrião com o convidado. O anfitrião sendo o criador e o hóspede a pessoa. O criador coloca 5 pratos, que são 10 sefirot, 5 formas de apresentação deste prazer, e se dá conta que pode receber um prato primeiro de salada, de alface, outro uma sopa, e quando mostra o filete na verdade o aceita. E ao aceitá-lo, vai ter a intenção de usar para seu prazer. Ou seja, vai receber com a intenção de receber, porque na verdade está delicioso e vai sentir que deve algo ao Criador e não é capaz de fazer este ato, de receber com a intenção de dar prazer a ele. Por isso que não recebeu. Se não, usaria para si. Então se dá conta, faz uma restrição e pode usar 2 pratos, sopa e alface. Então começa a trabalhar com esse desejo. E se dá conta com este massar, esta forma de cálculo que faz no Rosh, deve levar em conta que vai ser um cálculo, primeiro eu tenho que conhecer o prazer. E tenho que ter um contato com a luz. E tem que ter um contato com a luz e surge o massar. É porque o Rosh fez um cálculo do quanto posso bloquear deste prazer que o Criador me dá, posso receber e quanto posso absorver ou trabalhar, e o resto eu dou de volta. Porque não posso fazer primeiro essa restrição. E isso se deu pelo fato de que sentiu vergonha. Quando sentiu vergonha? Na fase 4, lembremos que a fase 4 tem precedente as fases raiz, Aleph, Bet, Gimel, e a fase 4 é a que tem dentro de si discernimentos da fase anterior. Mas recebe tudo que o Criador dá e se dá conta que é diferente, como já tem a sensação da fase 2, que era Biná, doação, se dá conta que é receptor. E se dá conta de quem recebe, se dá conta que quem recebe é maior. Se dá conta que recebe e resulta que dá vergonha, porque não pode retribuir o amor que sente o Criador por ele, porque sente. Ao preencher-se de prazer que dá, mas tem como corresponder-lhe, porque é só desejo de receber. Mas como o discernimento da fase 2, que é a doação, já estava implícito nele, na criatura, esse pequeno discernimento se dá conta do delta, a diferença, do quanto o separa, quanto diferente é do Criador. E isso lhe produz vergonha. Então se dá conta que a única forma que tem, porque não pode continuar recebendo, porque a vergonha é maior deste amor que lhe dá, não quer ter essa sensação. Ele diz que vai fazer uma restrição, não vai receber nada. Então depois começa a criar este roxo, este massá, começa a fazer um cálculo que diz, eu vou receber alguns desejos sempre que posso doar ao Criador. O resto eu restringo. Por isso que esse discernimento chega só até o tabur, porque abaixo do tabur há desejos que não existem. Perdão, que não pode usar para doar ao Criador. Por isso que o que vemos, mesmo quando os desejos estão abaixo do tabur até o Sium, não pode receber com a intenção de doar. Mas o restringe, não usa o desejo. Então estão vazios. E este fato, este ato, faz com que Sar, na sua potência, só o ato de anular o desejo é que é uma forma de doar-lhe. É luz de Hassadim. Depois vem a segunda restrição, onde se dá conta que se segue com esse sistema nunca vai poder usar os desejos abaixo do tabur. Então, Sai Kebiná diz, pensa, como eu faço com Malhut? Para que Malhut possa receber, eu quero corrigir tudo. Quero doar não só ao resto de Sag, mas também aos outros partsufim que vão chegar. Então começa a discernir como se mistura doação com Malhut. E diz a Malhut, Malhut, você pode fazer uma segunda restrição. Mas desta vez começa a usar, aqui é para ter o pensamento, começa a usar os sentidos, algo que ao receber o prazer está dando a oportunidade, ou seja, faz com que doe ao Criador porque ele dá a oportunidade que ele te doe. Essa é a segunda restrição. Sim,
joga com o que o resta. E havíamos comentado que o fato de Malhut se restringir, ela é uma forma de anulação e entrada no processo de anulação. E agora que produziu todo este trabalho sobre o Tabur, agora descobrimos que é uma parte entre o Tabur e o Parsá, que pode continuar se desenvolvendo. Fica abaixo do Parsá, toda essa parte que não podia trabalhar com ela e fica restringido. Dizemos que corresponde ao Zat de Binah ou ao Zat Nekudotsak. Esta parte vai ficar em stand-by para um trabalho posterior, em espera. E agora o que nos dá a segunda restrição é a possibilidade de trabalhar entre Tabur e Parsá, ou seja, numa porção adicional do Partsub que está abaixo do Tabur. E isso é possível devido a que, ao entrar em contato neste ponto, Sag de Binah e Malhut. Agora, pelo menos já se sabe qual o grande desejo que tem Malhut e como pode-se começar então a projetar um trabalho posterior para ir adiante com o desenvolvimento da criatura. Porque o que estudamos até aqui ocorre no mundo superior e não chegamos ao nosso mundo. Não chegamos ao aspecto material, que é pessoas, planetas, animais. Estamos no processo de desenvolvimento. Mas a grande vantagem é que neste ponto se produz essa união de Binah e Malhut, onde é a primeira vez que há uma resposta independente da criatura que está se formando. Então, tira o Criador daqui. Sim, essa restrição não recebe com o fim de doar, que é a primeira restrição, e também não recebe com o fim de receber. É uma restrição que nasce da criatura. Nasce da criatura e a criatura, no fundo, é como se estivesse restringindo ao Criador. Então, a situação é especial. E ao produzir essa situação é que se gera a condição onde se pode desenvolver aí um pouco do fluxo de luz adicional. Então, amigos, tem um estudante do México que nos agradece e também diz que deve continuar estudando, dando prioridade ao desejo de atrair luz que reforma, que é muito importante. E também aproveitamos a oportunidade para comentar o que fizemos em outras ocasiões, que todo este trabalho de disseminação da sabedoria se realiza com várias pessoas que nos apoiam. Vimos a parte técnica, os amigos de moderação, os amigos que trabalham como relatores. Todo este trabalho tem um custo, não, porque ele não tem remuneração, as pessoas fazem pela própria vontade, gratuitamente. E os custos de toda a transmissão é o aspecto tecnológico, câmeras, provedores, servidores do sinal, etc. Tudo tem custo, e este custo é devido aos aportes que amigos fazem e nos apoiam. E se algum dos amigos que estão conosco nessa jornada querem somar-se a este apoio, aí está uma página. Isto é lógico, amigos, para quem é do Centro de Educação Latino-Americano, não é para nós do Brasil. Então aproveitamos para agradecer a todos aqueles que realizaram algum tipo de apoio, permitiram que isso continue se disseminando. Muito obrigado, amigos. É isso? Bom, estamos nos despedir? Sim, então vamos ver, comentar quais as conexões que tivemos. Vamos ver os amigos. Então, na aula do Centro de Educação, temos do México, o Andy de Toluca, Davi do México, do Chile, Roberto do Santiago, Herman de Bogotá, Pati de Cali, Estados Unidos, Madalena, da Califórnia. No Zoom temos amigos de Guadalajara,
Temos Tulancingo, amigo do Brasil, Equador, Monterrey, Toluca, Equador, Marisa de Toluca, amigos do Peru, amigos de Toluca de novo, e também México e Costa Rica. Então saudamos amigos, um grande abraço a todos. Se algum amigo nós esquecemos, um abraço também para eles. E desculpem, chegamos ao fim então. Talvez lembrar os amigos que, se não conseguiram entender total do que foi mencionado, e se não fomos capazes de transmitir isso, não se preocupem, porque no fundo o que fazemos aqui, unimos nossa intenção para que a luz que reforma possa trabalhar sobre nós. E essa luz trabalha de modo que nos lembremos que temos que estar neste grupo, nesse ambiente correto, e estar com a intenção correta para alcançar a luz que reforma. É isso. Muito obrigado a todos. De novo, lembrar que terça-feira temos perguntas e respostas, lembrando e revisando, enfatizando alguma coisa com respeito a esta lição. Então desejamos mais uma vez a companhia. Continuem conosco até a próxima lição no nível intermediário da estrutura da criação do Bíbaro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marco. Novamente, obrigado à parte técnica, moderadores do México. Sim, as amigas Ângela e Montserrat que estão na moderação. Os amigos da parte técnica, Carlo, Pati e Raquel, que colaboram hoje. Os amigos da moderação e Patrícia e Suzana estão na coordenação. Saudação a todos. Obrigado, amigos. Obrigado, Ricardo. Tchau, tchau a todos. Muito obrigado. Tchau.